lá, Marcos capítulo 9, versículos 28 e 29, está escrito assim: e quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Vou ler mais uma vez. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Vocês creem que isso aconteceu? Vocês creem que os discípulos perguntaram a Jesus e que ele deu essa resposta? Então eu vou ler mais uma vez, você repete após mim. Vamos lá. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Você crê que através da oração e do jejum todo mal vai cair por terra? Você crê que o Senhor é contigo? Crê que Ele vai falar conosco? Por gentileza, então, socorro suas mãos e vamos dar ao Senhor e a sua palavra. Minha salva de palmas, pessoas a Deus. Peço os seus olhos, faça a vida, está glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Pai bendito, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora, meu Deus, receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, oração da tua graça, a tua bênção, a tua abertura e teu poder. Ninguém quer que ouvir o homem falar, mas vamos tentar dizer, todos devemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Como está o nome do pregador, a boca do mensageiro, Deus diminua, o Senhor cresça, remova toda a barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e para a tua palavra gravar, e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se trouxe o celular, coloque no modo avião e aí você utiliza o bloco de notas para tomar nota. Amém? Muito bem, para entendermos aqui melhor o contexto do texto, precisamos voltar um pouquinho, para entendermos o contexto. Então, neste capítulo aqui, no início do capítulo, o texto nos diz que o Senhor Jesus havia subido ao monte para orar e ele levou consigo o Pedro, o Tiago e o João, e os outros 9 ficam lá aguardando. E lá no monte ele vai orar e o texto nos relata que é neste momento, lá no monte, o Monte Alto, o Monte Hermon, o cume do monte, era cheio de neve, e lá no monte ele vai resplandecer, acontece a transfiguração, o rosto dele resplandece, a pele, a roupa, e dali a pouco os discípulos, o Pedro, Tiago e João, vem Moisés, vem Elias, dali a pouco eles ouvem uma voz do céu que diz: este é o meu filho, escutem ele. O Senhor está em glória, embora ali corporalmente, fisicamente, mas resplandecendo a sua glória. Muito bem, subiram o monte para orar. Dali a pouco eles vão descer. Dali um tempo, e a Bíblia não diz quanto, é bem objetivo nessa parte, mas dali a pouco eles descem. Quando descem do monte, voltam à cidade. Lá, quando o Senhor chega, ele vê lá uma discussão, uma multidão, e os escribas disputando com os discípulos do Senhor, com aqueles 9 que ficaram. E aqueles escribas disputavam, questionavam. Escriba, mas no tempo bíblico, era quem fazia cópia da Bíblia, do Antigo Testamento. Então as cópias eram feitas de maneira manuscrita, e os escribas, então, que copiavam, chegava um momento que eles sabiam de cor, e a Bíblia não era acessível a todos, Hoje você sabe, você pode ter quantas Bíblias você quiser em casa, e se não tiver recurso para adquirir, é só baixar um aplicativo no celular. Você vai ter pelo menos aí umas 20 versões só em português, fora a versão em inglês, e tem versão em tudo que é idioma, Tem a Bíblia até em áudio. Então, os escribas eram até mesmo consultados pelo povo, não era todo mundo que tinha acesso à palavra, eram consultados para questões do dia a dia. E esses escribas estão lá discutindo com os discípulos de Jesus.
E o Senhor chega lá e pergunta: por que daquela situação? O que é que está acontecendo? Obviamente ele sabe, mas os discípulos à volta precisavam saber, e eu e você, alguém tem que escrever para chegar até nós. Muito bem, um da multidão, lá do meio, um homem vai dizer: Senhor, o negócio é o seguinte, mestre, eu tenho um filho que tem um espírito mudo, e esse espírito entra no moço, no filho dele, né? No meu filho, ele dizia, e o moço arranja os dentes, espuma pela boca, e eu não sei mais o que fazer. Trouxe aos seus discípulos, e os seus discípulos não puderam expulsar. Note que esse pai tem um problema gravíssimo. A medicina não resolve. Você sabe que hoje em dia a medicina está bem avançada, tem vários remédios que tratam várias doenças, para muita coisa já tem cura, não é? Para outras ainda não, mas a maioria já tem. Mas não é um caso médico. Remédio aqui não resolve. Você sabe, tem problemas na vida que, se você tiver conhecimento com alguém, você pode ter alguma ajuda. Por exemplo, uma pessoa está desempregada, você conhece uma empresa, está contratando um amigo, né? Alguém que possa indicar, consegue preencher essa vaga de emprego. Às vezes, quem tiver conhecimento com um político, com um empresário, enfim, ou seja, tendo aí um network, uma rede de contatos, pode até facilitar alguma coisa. Mas aqui não é o caso. Aqui não é o caso. E você pensa: pastor, amigo, ajuda? Sim. Você nunca leu Marcos 2? Leia. Jesus estava em Cafarnaum e tinham 4 amigos e tinha um amigo paralítico. Subiram no telhado, abriram o telhado, desceram o camarada na frente de Jesus, e o texto faz questão de dizer que Jesus viu a fé deles, não foi a fé do paralítico. Então importa com quem você anda, viu? Tem coisa que quem tem contato ajuda e muito, resolve situações. O camarada entrou pelo telhado, mas saiu andando, para a glória de Deus, cada fé dos amigos dele. Então, tendo contatos, tem coisa que ajuda bastante. Não é o caso aqui. Remédio aqui não resolve. Contatos aqui não resolve. Se camarada tem um problema, em primeiro lugar, ele não consegue resolver. O filho está possesso, o filho está endemoniado. Ele vai lá até Jesus, até os discípulos. Jesus não estava no momento que ele chega, na expectativa, na esperança de que pudesse, não é, o filho ser liberto. No entanto, não foi. O texto deixa subentendido se ele vai dizer que trouxe seus discípulos e não puderam expulsar, porque tentaram expulsar e não conseguiram. E Jesus chega no momento ali do furdunço. Compreende então que o expulsar demônio, à luz da Escritura, neste tempo aqui é algo novo. No Antigo Testamento não temos isso, não vemos isso. É quando vem o Senhor Jesus que ele começa a expulsar, repreender. É que ele começa a mostrar, inclusive neste caso aqui, daqui a pouco vamos falar, esse jovem aqui era possesso de demônio desde a infância. Olha só que coisa. É Jesus que vai mostrar, por exemplo, tem espírito de enfermidade, aquela mulher das costas encurvadas. Ou seja, Jesus veio para desfazer as obras das trevas. É Jesus que vem. Meus discípulos então não conseguem. E aí, o Senhor Jesus, vai dizer, vai exclamar à geração má e incrédula. E aí ele vai dizer: traz o jovem aqui. Se é para trazer, porque ele estava na frente, na hora, naquele momento. E esse pai vai lá e vai trazer esse jovem. E quando o jovem chega na presença de Jesus, ele espuma pela boca, ele se contorce, ele cai no chão, ele se rebate lá. E aí Jesus pergunta: pastor, mas Jesus sabe tudo? Claro que sabe, mas quem estava à volta não sabia, e eu e você também não. Eles tinham que aprender, e nós também. Desde quando isso acontece? E o pai do jovem vai dizer: desde a infância. Olha só, desde a infância, ou seja, desde que era criança. Tem gente por aí, amados, quando a mulher engravida, já consagra a criança, o bebê, ao diabo. O pai e a mãe fazem pactos rituais e assim por diante. Tem crianças aí possessas, endemoniadas, porque foram entregues, consagrados. Note então a importância que há em você estender a mão e abençoar o seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta. Às vezes a criança é brincalhona e tudo mais. Tome cuidado com as palavras que você usa. Às vezes tem gente que fala até mesmo sem saber. Nunca use a palavra danada. Se você já falou: o menino é danado, é danada, não use essa palavra. Se você não sabe, o dicionário define danado como condenado ao inferno. Opa, só espoleta, você já viu essa expressão?
Hoje tem expressão muito conhecida, que é imperativo. Sabe, que a criança não para, corre para lá, para lá. No 220, tem criança que é assim, mano. Não é demônio, não. É criança. Tem que correr, tem que brincar, tá? Né? Só que aqui não é uma criança espoleira, imperativa. Aqui estamos falando de alguém que desde a infância é possesso de demônio. E o pai vai dizer que desde a infância o demônio jogava na água, jogava no fogo, queria matar, não é? Quando o pai não prestava atenção, percebia que estava querendo se jogar num barril d'água ou num rio. Quando, você sabe que no tempo bíblico não tinha fogão, né? Hoje em dia a gente tem fogão, tem fogão elétrico, tem cooktop, já ouviu falar, tem até fogão por indução. O negócio hoje em dia está cheio. No tempo bíblico era fogo a lenha, fogão a lenha. Então imagine lá, não é o fogo para preparar a comida, a criança vem colocar na mão, fogueira para aquecer, o menino ia, e o diabo estava lá, o demônio estava lá e queria matar essa criança. Você sabe que criança a gente tem que estar, né, sempre alerta, normalmente já tem que estar alerta. Eu me lembro um dia, meu filho do meio, João, ele era bebê, tinha alguns meses aí, 6, 7, 8 por aí, e sabe aquele cadeirão de papinha? Eu estava dando comida para ele no cadeirão e foi coisa de segundo. Eu virei para o lado para ver não sei o que, ele se jogou. No que se jogou foi Deus ali, num reflexo rápido, eu voltei, segurei ele pelo pé, segurei assim, pendurado, já ia com a cabeça no chão. Fiquei com uma força assim para ele. Você sabe que ele é bem, né? Puxou o pai até na força, assim, né? Bem saudável nessa parte. Segurei pelo pé, assim, né? Mas foi muito rápido. Uma criança normal, você já tem que estar de olho. Imagina isso. Imagina o alerta que esse pai, a mãe, que nem aqui é mencionado, tiveram que ter, o cuidado tiveram que ter, porque se não tivesse, nem tinha morrido afogado, tinha morrido queimado. Então, eles relatam para Jesus que era desde a infância. E esse pai, já angustiado, já cansado de tanto e tanto tempo, nos diz a palavra lá no livro de Provérbios, que a esperança demorada enfraquece o coração. O que é isso? Uma coisa quando a pessoa deseja muito e demora, às vezes esmurece, vai desanimando. Esse pai vai dizer a Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Se tu podes. Primeiro que ele não sabe quem é Jesus, ele vê que ele ouviu falar, né? Porque se ele soubesse quem é Jesus, ele faria igual, lembra lá do cego Bartimeu? Senhor, filho de Davi. A mulher cananeia, que também tinha uma filha endemoniada, só que deixou em casa a filha endemoniada e veio Jesus. Como é que chamou ele? Senhor, filho de Davi. Sabe quem é? Esse pai não sabe quem é. Se tu podes fazer alguma coisa, o pai está angustiado. O tempo passou, certamente aí anos. Se hoje o moço é jovem e na época era criança, anos e anos se passaram e nada mudou. Não é todo mundo que tem a mesma fé do Abraão, né, Márcio? Você sabe que Abraão ouviu a primeira vez Deus falar com ele, ele tinha 75 anos, a palavra se cumpriu, Isaac nasceu, ele tinha 100. Mas está escrito em Romanos 4 que ele não enfraqueceu na fé, mas foi fortificado, dando glória a Deus. 25 anos se passaram, mas não é todo mundo tem esse nível de fé. Às vezes desanima, recua, retrocede, né? Será que vai acontecer? Esse pai está assim, a alma angustiada. E aí, quando ele diz isso, o Senhor vai dizer a ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Diga para quem está atrás: se você não crer, quem é que vai crer por você? Se você tiver uns amigos igual o paralítico de Cafarnaum, ainda vai ajudar, né? E se não tiver, né? Nem todo mundo tem uns amigos aqui. Mas muito bem. O Senhor Jesus, então, após dizer isso, olha para aquele jovem lá no chão e diz: espírito mudo e surdo, porque o demônio deixava de um rapaz ouvir nem falar, e dá uma ordem para ele: saia e não volte mais. Saia e não volte mais. Note que Jesus não fez entrevista, não foi bater papo. Saia e não volte mais. E o espírito contorceu o rapaz, e ele espumava, e ele caiu. Não é? Ali desmaiado, o demônio saiu, não é? Saiu. E dali a pouco o texto diz que o moço caiu como que morto, não é? Aparentemente desmaiado. E o Senhor vai lá, nos diz aqui o texto que o Senhor se aproxima, o demônio agitou ele. O texto diz aqui que o Senhor se aproxima dele, estende a mão para ele, não é? Versículo 27, e o ergueu e o levantou. Há quem diga que ele morreu, a Bíblia não diz, caiu como morto, não caiu morto, dá a entender que caiu desmaiado, mas o fato é, Jesus estendeu a mão.
Jesus levantou ele. E diga para quem está do lado, ele tem força para levantar você, viu? Às vezes o inimigo quer ver você prostrado, você caído, as lutas são grandes, mas não desanima não, que o Senhor é contigo. Ele estendeu a mão. Está escrito que o Senhor, Ele estende a mão direita e nos diz: não temas que eu te ajudo. Ele te ajuda. Muito bem. Imagine aí a cena agora então, o moço liberto. Agora ele fala, agora ele ouve, agora ele está liberto. Que milagre extraordinário. Foi liberto, foi curado. Imagina a alegria desse pai. O texto não descreve, né? Não descreve, mas imagino eu, esse pai alegre, o sofrimento de tempos e tempos e tempos, agora acabou. Diga para quem está do lado: tem tempo de rir, tem tempo de bênção, tem tempo de chorar, tem, mas tem tempo de alegria também, tem tempo de guerra, tem, mas tem tempo de paz também. Há tempo para todas as coisas. Talvez você esteja hoje em tempo de lutas, em tempo de batalhas, mas tem tempo de vitória, irmão. Não desanima não, a vitória chega. Muito bem. Jesus então chama os discípulos e vão para casa. Voltando ao versículo 28, onde começamos a mensagem, está escrito assim: e quando entrou em casa, você já entendeu o contexto do texto, né? Quando entrou em casa, que casa é essa? Em Cafarnaum, é a casa do Pedro, tá? Jesus faz ali de Cafarnaum, que era uma cidade da Galileia, meio que no seu quartel-general. Ele vai de lá para outros lugares e depois volta para lá. Entrou em casa, está ele e os discípulos. E os discípulos lhe perguntaram a parte, só ali, com ele, né? Só os discípulos. Qual foi a pergunta? A pergunta foi, versículo 28, por que o não podemos nós expulsar? Por que da pergunta? Em primeiro lugar, eles não conseguiram expulsar. Tentaram, mas não conseguiram. Em outras ocasiões, eles já haviam conseguido expulsar demônio. Quais ocasiões? Quando o Senhor envia eles em missão. Primeiro o Senhor envia os 12, de 2 em 2. Depois o Senhor envia os 70, de 2 em 2. E vai dar a eles autoridade, vai dar a eles poder, e vai dizer: curem os enfermos, expulsem os demônios. Vocês forem recebidos, né? Veja lá se tem alguém de paz, e onde vocês entrarem, né, liberem a paz. Se houver alguém de paz, a paz vai permanecerá, se não, vai voltar para vocês. Se não receberem vocês, quando sair da cidade, sacuda até o pó dos sapatos. E aí o texto de Lucas, capítulo 10, quando fala dos 70, diz que eles voltam, e voltam com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os espíritos se nos sujeitam. Isso era novidade, não existia isso até aquele momento. E Jesus deixa claro: não se alegre, porque os demônios se sujeitam. Alegre-se, porque o seu nome está escrito lá no céu. Só que eles não conseguem entender por que outrora, em outro momento, expulsamos e esse aqui não, e esse aqui não. Eles não conseguiam ter o entendimento, né, que Jesus tinha, e que obviamente depois a Escritura vai ser revelada. Que entendimento? Em primeiro lugar, o reino das trevas é como uma hierarquia, né? Você já viu um exército? É como uma hierarquia, um exército, né, de trevas. Tem soldados rasos lá embaixo e vai aumentando a patente. Soldado raso, né, é o demônio lá mais fácil, né, digamos assim, de repreender. Só que à medida que a hierarquia aumenta, aí o negócio fica mais estreito, né? Eles expulsaram esses que eram mais fáceis. Só que aqui não está diante só de um. Diz o texto aqui, na resposta de Jesus, né, versículo 29, leia comigo: esta casta, não, todo mundo junto com fé, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Do que Jesus está falando? O que ele estava fazendo no monte? Você lembra? Orando, jejuando. Compreenda você que o mundo espiritual é real, não é? Compreenda você também, né? Uma coisa é a pessoa está endemoniada, que é esse caso, outra está surtada. Você já viu alguém com surto psicótico? Pois é, aí você pode orar, repreender, ungir, sai não é? Depois você dá uma bugada, você vê lá, por exemplo, Cracolândia, ou Los Angeles. Já ouviu falar na Calçada da Fama? O que tem de gente lá surtado, porque a droga entra aqui, ó, a pessoa fica fora de si, se contorce, se espuma. Ali não adianta dizer sai em nome de Jesus, que não é demônio, é a droga que entrou, Precisa, né? Deus tem poder para tirar, claro, mas se levar
né? Se a pessoa ficar aí deixar desintoxicar ou até medicação, desintoxica, porque não é demônio. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, não é? Há situações como, por exemplo, a falta de autoridade. Quando é demônio, pode não sair. Lembra lá, por exemplo, em Atos 19, Paulo estava em Éfeso e Deus usava Paulo para realizar maravilhas extraordinárias. E o texto nos diz que Paulo dizia: sai em nome de Jesus, e os demônios saíram. E havia lá em Éfeso 7 judeus que eram exorcistas ambulantes. O que é isso? Cobravam para expulsar demônio. E aí viram aquilo. Quando viram Paulo expulsando, dizendo: sai em nome de Jesus, e os demônios saíram, eles pensaram: o segredo é sair em nome de Jesus. Pensaram que era só isso. E aí foram na casa de uma pessoa possessa, demoniada, alguém da família deve ter chamado, e esses 7 entram lá. E dali a pouco eles vão dizer: te ordeno, em nome de Jesus que Paulo prega, saia dele. E o demônio tomou a boca de endemoniado e disse assim: eu sei quem é Jesus, e eu sei também quem é o Paulo, e vocês quem são? E foi para cima deles. 5 fugiram, o endemoniado pegou 2, deu um couro, arrancou a roupa deles e eles foram embora nus. Olha que vergonha, olha que coisa, não é? Mas o que é que Jesus está falando aqui? Quando ele diz casta, ele está falando de mais de um. Lembra lá do Gadareno? Depois você lê Marcos 5, né? O texto diz lá que era uma legião, 6.000 demônios num corpo só. Aquele corpo daquele homem, né, era todo ferido, machucado, ensanguentado. Ele mesmo se feria, porque os demônios dele faziam se ferir. Tentavam prendê-lo com correntes e grilhões, e nada segurava, porque ele estava possesso. Uma pessoa possessa perde o domínio do corpo, perde o domínio da voz, não perde a consciência. Se perdesse, o diabo tivesse o poder de entrar, só Deus tem, irmãos. Por isso que Deus é o que examina a intenção do coração. O diabo não tem, se tivesse, estava todo endemoniado, ele não ia querer sair de jeito nenhum da vida de ninguém. Ele só domina o corpo, domina a voz, não é? Do que Jesus está falando quando ele diz: casta de demônio só sai com oração e jejum? Ele está falando, não é, da consagração a Deus, da dedicação a Deus. Compreenda você que a oração, a palavra, nós encontramos o povo de Deus orando no Antigo e Novo Testamento. Nós encontramos o próprio Senhor Jesus orando. Aliás, quarta agora preguei sobre isso, né? O Senhor Jesus em várias situações orando, à luz do Evangelho de Lucas, e a instrução que tem para nós, né? Depois você entra lá na internet e assiste. Quem não assistiu, quem não estava presente por leitura. Então, o povo de Deus é um povo de oração. O próprio Senhor Jesus disse que nós temos o dever de orar sempre. A palavra da ordem é orar e sem cessar. Orar é ordem. Temos que orar e orar em todo tempo, em toda situação, em toda circunstância. Enfim, é ordem para orar. Agora, a respeito do jejum, não encontramos a mesma ordem. No entanto, Deus espera que nós jejuemos. Do Antigo ao Novo Testamento, vemos vários exemplos de gente jejuando. Aliás, o próprio Senhor Jesus instrui em Mateus 6, né, para quando for jejuar, fazer de maneira correta e não fazer como os hipócritas. Os fariseus passavam pó branco no rosto para parecer pálido, para quem visse dissesse: olha como está pálido, como jejua. E aí Jesus disse: lava o rosto, vai orar, entra no quarto, fecha a porta, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Então é para jejuar, espera que jejuemos, mas de maneira correta. Encontramos vários exemplos ao longo da Escritura. Compreenda você então que a oração e o jejum são 2 armas espirituais poderosas. Tem níveis de batalha espiritual que só vencemos com oração e jejum. Seja, por exemplo, libertação de pecados, né? Seja, por exemplo, atuação maligna, seja os levantes da vida que vem, os problemas. Vemos aí várias situações. O jejum e a oração, vários exemplos na Escritura. Você pode declarar comigo: a oração e o jejum são armas espirituais para que eu tenha vitória. Agora compreenda, a palavra está aqui para nos ensinar. Não é por acaso, não é à toa, é para ensinar, não é? Não adianta só eu ouvir ou só eu saber, nós temos que também fazer, praticar. Não pode ser só ouvinte. Tem que orar, mas também é necessário jejuar. E o jejum bíblico, amados, é abstenção de alimento, tá?
Ô pastor, eu vim falar em jejum para parar de usar o celular, de assistir televisão. Aí é uma questão de equilíbrio e bom senso, né? Precisa se organizar. É uma questão de prioridade. Jejum bíblico é a extensão de alimento. Amados, um dos prazeres da vida é a comida. Você gosta de comer? Com sinceridade. Meu irmão, Deus preparou, leia Gênesis, Deus preparou uma variedade imensa. Olha só para as frutas. Quantas frutas, cores diferentes, sabores diferentes, aromas diferentes. Tudo isso para quem comer? Levante a mão e diga: eu. Nós comemos. Que fruta você gosta? Eu gosto de banana, eu gosto de maçã, eu gosto de manga, eu gosto de jaca. Tem fruta aí de tudo que é gosto, sabor, para nós comermos. Mas já lhe aconteceu, não é, de comer, independente se é fruta, se é outra coisa, você depois de comer ter aquela sensação de saciedade, prazer, e dá um soninho? Já aconteceu? Por quê? Porque aqui, o intestino, estômago, manda um comando para cá de prazer, de satisfação, saciedade, por isso dá um sono, por isso que relaxa um pouco, não é? Então, o jejum é você se abster do alimento. Agora compreenda, é necessário ter entendimento que se a pessoa não tem o hábito de jejuar, uma vez minha esposa e eu, nós fomos assumir uma igreja, e aí o pessoal estava perguntando a esse respeito e disseram que no último jejum que fizeram, foram parar no pronto-socorro. Falei, mas por quê? Não, é porque o outro pastor falou para todo mundo tirar tudo de uma vez. E aí tinha gente com problema de saúde, tinha gente assim, assado, foi todo mundo para o pronto-socorro. Meu irmão, tome cuidado, porque aí também não vai agradar a Deus. É necessário ter entendimento. Primeiro lugar, né, compreenda que o jejum traz benefício espiritual. Primeiro lugar, porque Deus espera que jejuemos. Primeiro lugar, o jejum, Daniel 9, é para buscar a Deus. Em primeiro lugar, pode ter um segundo motivo? Sim, encontramos exemplos de gente jejuando por arrependimento. Os ninivitas, né, para se arrepender, orar, né, para que Deus cancelasse o juízo. Esdras e o povo da geração dele oraram e jejuaram para que Deus levasse em paz e segurança. Enfim, encontramos vários exemplos de jejum por motivos diferentes. O primeiro deles é buscar Deus. Agora compreenda, o primeiro benefício é o espiritual. Só que, quando vamos fazer, nós temos que ter entendimento, né? O povo do tempo bíblico, todo mundo caminhava, ninguém tinha carro, ninguém tinha ônibus, ninguém tinha bicicleta. O Senhor Jesus caminhava em média 30 quilômetros por dia. É um atleta. Tem gente que não caminha 2, não é? Tem gente que não caminha nada. A alimentação era diferente. Opa, só comia pão, comia, mas farinha não tinha glúten igual tem hoje, não tinha aromatizante, saborizante, adocicante, sei lá, mais tanto tanta coisa, não é? Então compreenda, quando jejuamos, preste atenção, o corpo, o estômago, o intestino manda reações. Se você come até satisfazer, qual é a sensação? Prazer, saciedade. Quando você se abstém da comida, em primeiro lugar, vai dar dor de cabeça. Por quê? O cérebro é o seu corpo reagindo. Cadê a comida? De onde é que tiramos o corpo tira energia? Da comida, né? Já viu ditado, saco vazio não para? Saco vazio não para, não. Tem que, né, botar o combustível, que é a comida. Se tira a comida, o corpo reage. O corpo vai dizer, cadê a comida? Cadê a comida? Por isso que em primeiro momento, só que aí já quem já está fazendo o jejum, tirando tudo. Mas até chegar lá, se você não tem o hábito de jejuar, comece devagar. Comece, por exemplo, como Daniel. Leia Daniel 3. Né? 3 anos ele comeu frutas, verduras e legumes. Pô, pastor, eu tenho que fazer 3 anos. Não estou falando que você fazer 3 anos, só estou falando, ao invés da comida normal, arroz, feijão, a carne, vinho, coma fruta. Por quê? Você vai acostumando o seu organismo. Vai acostumando. Vai comendo fruta, vai fazendo uma refeição mais leve, vai tirando pão, vai tirando biscoito, sei lá. Você vai acostumando o seu organismo. Dali a pouco você consegue tirar uma refeição, dali a pouco 2. Dali a pouco você foi acostumando o organismo, você consegue tirar toda a alimentação, consegue ficar o dia inteiro. Por exemplo, eu não tiro água, porque eu não consigo, eu prego muito, eu falo muito, são 3 cursos por dia, senão eu não tenho voz, não tenho garganta, então a água eu não tiro, né? Mas dali a pouco você consegue um dia inteiro na água, 2, 3, 5, 7. Pastor, consegue? Consegue. Dá.
Conheço pastores que jejuam 40 dias só na água. Estou falando na Bíblia, não pastores hoje em dia. 40 dias só na água. Mas por quê? Foi trabalhando o organismo. Foi se metendo a fazer que nem doido para parar no hospital. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Inclusive, né, se o pastor fosse dando, desde o primeiro fez um acompanhamento médico, para se houvesse qualquer alteração, né, um acompanhamento médico. Mas voltando aqui, o jejum e a oração são águas espirituais poderosas. Vamos então aqui para exemplos práticos, além desse do próprio Senhor Jesus, segundo o livro de Crônicas. Vai lá comigo. Vamos ver 2 exemplos disso na prática. Lembre-se, o Senhor diz: a casta de demônios só sai com jejum e oração. Ou seja, há níveis de batalha que só vencemos com oração e jejum. Então vamos ver exemplos práticos disso. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20. Vou ler os versículos 3 a 5, que diz assim: então, segundo o livro de Crônicas 20, versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E o versículo 6 diz que aí começa a oração dele: ah, Senhor. Mas preste atenção aqui, vamos entender o contexto do texto. Josafá é rei em Jerusalém, em Judá. Ele só governa 2 tribos, Judá e Benjamim, né? E um inimigo se levanta contra ele. Uma coalizão de 3 nações, 3 exércitos se reúnem contra ele. E ele recebe a notícia: já chegaram lá na praia e vão vir marchar contra Jerusalém. Compreenda que o Josafá, ele é um homem de fé, ele é um homem de Deus. Até mencionei na quarta-feira, né, um dos exemplos que o Senhor nos dá é sempre orar antes de tomar uma decisão e não depois. Compreenda que Josafá, ele convoca o povo para a casa de Deus para fazer o quê? Diga comigo: orar e jejuar, buscar a Deus. Compreenda que ele não confia em si mesmo, nem, né, muito menos deixa de confiar em Deus para confiar no seu exército. E, nota de rodapé, ele tem o 2º maior exército da história de Israel. O primeiro, o maior contingente militar da história de Israel foi com Davi. Lembra lá quando o diabo incitou a fazer o censo, ele se desobedeceu, mandou o general Joabe fazer o censo, e aí o Joabe traz a conta: Davi tinha um exército de 1.600.000 homens. É o maior exército da história. No entanto, Davi governa o território todo, o reino unido. Josafá está governando só uma parte, só Judá. Josafá tem 1.160.000 homens. Quando ele recebe a notícia de que o inimigo está às portas, ele não vai, em primeiro lugar, consultar o general, convocar o exército. Qual a primeira atitude dele? Diga comigo: buscar a Deus. Por quê? Certamente, embora o texto não diga, como ele era um homem de Deus, se inspirou em Davi, deve ter se inspirado no que Davi disse no Salmo: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus, o Senhor dos exércitos. Ele compreende então: meu exército pode ser grande, a multidão é maior ainda, mas nós temos que buscar a Deus. Se Deus der a vitória, pode ser um exército incalculável, Deus é conosco para dar vitória. Aí ele vai buscar, aí ele vai orar, aí ele vai jejuar. Onde é que eles estão? Diga comigo: na casa de Deus. Então as situações, compreenda, nós temos que orar juntos, jejuar juntos. Você sabe que nós fazemos campanha de oração, só que tem gente que só jejua quando tem campanha. Meu irmão, compreenda, a oração e o jejum tem que ser hábito na vida do cristão. Não é só quando tem campanha, não é? Temos que orar e, pastor, já orei, ora de novo. A ordem é orar e orar e orar e orar sem cessar. Sem cessar. O jejum não é só de vez em nunca, é um hábito. É um hábito. Ele convoca o povo então para orar e para jejuar, para buscar a Deus. Estão na casa de Deus. Dali a pouco Deus levanta um lá, do meio da multidão. E esse um, salvo engano, o nome era Jael. E o nome Jael significa Deus vê. A pessoa que Deus escolhe, o homem que Deus escolhe, o nome já é uma resposta. Deus está vendo. E esse homem, o Espírito Santo, levanta para dizer: rei Josafá, povo de Jerusalém e de Judá, nessa peleja vocês não terão que
pelejar, porque a peleja é do Senhor, Ele vai à frente. Ô meu irmão, então me posse, a peleja é do Senhor, Ele vai à frente. Você pode estar numa luta grande, mas se você se for a buscar ao Senhor, orando e jejuando, acredite, Deus vai à tua frente para te dar a vitória. Ele então toma posse. O povo então tomou posse daquela palavra, descansaram, guardaram a palavra no... Ô irmão, que tem de gente que a palavra só entra no ouvido. Vem até a igreja, até ora, e aí ouve uma palavra profética, mas ao invés de crer, entra aqui, sai aqui. Eles creram, eles tomaram posse. Josafá então vai preparar o exército para o dia seguinte era a batalha. Acordam cedo, pela manhã cedo, madrugada, ele reúne todo o povo, e ele vai dizer: povo de Jerusalém e de Judá, preste atenção, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Só que ele crê, não é só da boca para fora não, a fé dele não é só da boca para fora. Lembra o que o Senhor Jesus disse àquele pai? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A fé não se prova somente com palavras, mas também, principalmente, com ações, com atitudes. Falar até papagaio fala, canta até o hino do Corinthians, canta até louvor. Esses dias a irmã foi fazer uma visita, a irmã estava falando do papagaio dela, canta louvor, ela ensinou, coisa linda, né? Falar até papagaio fala. O Josafá só não falava não, ele fazia. Sabe o que ele fez? O exército estava lá, colocou o povo, colocou o exército. Mas sabe o que ele fez? Ele chama os levitas, ele chama os cantores, ele chama gente com instrumento musical, e ele vai dizer qual é o louvor que é para louvar. Ele vai colocar os músicos, os levitas, os adoradores na frente do exército. Não sei se você sabe, no tempo bíblico, antigamente, quando se ia para uma batalha, o pelotão da frente, os primeiros, era com escudo, né? Encontramos exércitos como, por exemplo, de Alexandre o Grande, como de Júlio César, que formavam uma parede de escudo, né? O exército de Alexandre o Grande chamavam de falange. Tinham formações que iam em forma de triângulo, todo mundo com escudo, mas escudo até o pé, né? Para proteger. Então, a primeira fileira, os primeiros da frente, era gente com escudo, era gente com lança. Depois atrás vinha os com flecha, porque flecha atira a distância. Depois a infantaria, gente a cavalo. O que é que o Josafá faz? Coloca os adoradores no canto, na retaguarda, colocou onde? Lá na frente. Oh querido, e ele disse qual era o louvor. E o louvor era: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E aí vamos, exército, louvem! E eles começam a louvar, eles começam a tocar, eles começam a cantar, eles começam a adorar. E quando eles começaram a adorar, Deus habita em meus louvores. Diga para quem está na hora da luta, louva. Na hora da prova, louva. Em todo tempo, louve. Louvar quando está tudo bem é fácil. Louvar quando tem saúde, quando tem dinheiro, quando as coisas estão bem. O difícil é na luta, é na prova, é na angústia. Eles estão louvando, e Deus vê aquilo, e Deus vai lá no exército inimigo e faz um voltar contra o outro, e se matam, e guerreiam contra si. Quando Josafá chega lá, Deus já tinha dado a vitória. Oh meu irmão, louva! Oh meu irmão, louva! Ora, jejua, faz o possível, porque o teu Deus é poderoso para fazer o impossível. Muita gente aqui é omisso, é negligente. Tome cuidado com isso. Muita gente é omisso e negligente com as coisas espirituais. Quando está na prova, só murmura, só reclama o céu, a terra, a vida. Por quê? Por quê? Para questionar, irmão. A maioria dos seus problemas é tua culpa. Entenda isso. Compreenda, a maioria dos teus problemas é tua culpa mesmo, né? É tua culpa. Há situações que não. No caso do Josafá, né? Enfim, o exército inimigo veio. Mas enfim, ele colocou a fé em ação. Deus visitou lá o acampamento inimigo e se mataram. Quando chegam lá no campo de batalha, está lá, um cemitério a céu aberto, uma multidão de corpos mortos. E o rei Josafá e todo aquele exército, aquele povo que com ele estava, foram pegar para si o despojo. O que era o despojo? O ouro, a prata, o gado. Quando se tinha guerra, os homens têm que comer, né? Tem que ter gado, gado grande, vacas, bois, gado miúdo, né? Cabras, ovelhas. E era tanta coisa, que eles passaram 3 dias levando coisa. No 4º dia, deram o nome àquele lugar, e é comigo, Vale de Beraca.
Não, só quem está acordado agora. Diga assim, vale de Beraca. Sabe o que é dizer Beraca? Bênção. Deus comigo era o vale da bênção. Porque eles creram, eles fizeram o possível, que eu seja o impossível por eles. Tome posse dessa palavra. Deus quer ver você louvando, Deus quer você orando, Deus quer você jejuando, Deus quer você batalhando pela fé, porque aí Ele coloca o inimigo por terra. Não seja negligente nem nisso. Tem gente que arruma tempo para tanta coisa que não arruma tempo para Deus. Na mensagem de 4, trouxe o exemplo de Jesus. Lucas 5 diz que as multidões vinham para ouvi-lo, mas ele se retirava para o deserto e ali orava. Meu irmão, que pastor, que pregador que não quer uma multidão para ouvir? Todo pregador quer pregar para a multidão. Compreenda que Jesus pregava para uma pessoa só também, né? Como pregou para Nicodemos, como pregou para a mulher samaritana, não é? Mas todo pregador quer multidão. Como que pode? A multidão vindo para ouvir e ele vai para o deserto. Porque o que ele tem a ensinar com isso? Há momentos que nós temos, né? E em todo tempo dar prioridade para Deus. Porque vida com Deus precede serviço para Deus. Serviço para Deus é depois. Vida com Deus é primeiro. Tempo de qualidade com Deus. Dão então o nome de Vale da Bênção. Compreendem então? O povo orou junto, jejuou junto e venceram juntos. Compreendem então que há situações, né? Nós temos que orar juntos. Você tem que estar aqui na casa de Deus, irmão. Você tem que estar aqui na casa de Deus. Tem que orar, tem que jejuar, tem que batalhar. Mas há outras situações, diga para quem está do lado, é você e Deus, irmão. Tem situações que é você e Deus. Daniel 10. Tem que estar instruído, tem que estar preparado. Livro do profeta Daniel. Vamos ver outra situação de jejum e oração, mas aqui vai ser só o Daniel. Daniel 10. Vou ler os versículos 12 e 13. Lembra quando eu lhe disse há pouco da hierarquia maligna, tem demônios poderosos? Nós vamos ler aqui a esse respeito. Daniel 10, versículo 12. O anjo falando com Daniel disse assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs em frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Vamos entender aqui. Em primeiro lugar, Daniel, desde a juventude, aqui nesse momento ele já é velho, e nesse momento ele já é idoso. Os estudiosos dizem que ele já tem na casa aí dos seus 70 anos. Mas lá na juventude, ele tinha temor de Deus, ele conhecia a palavra de Deus. Lá, quando chegou na Babilônia, não é, quando era jovem, ele já colocou no coração não se contaminar com o manjar do rei. 3 anos comendo frutas, verduras e legumes. Olha só, 3 anos. Fica a dica para você, não é? Da questão da alimentação. Tome cuidado com o que você come. Tome cuidado, uma questão de saúde. Várias doenças são desencadeadas por causa de uma má alimentação. Não precisa ser médico, endocrinologista para saber. Se uma pessoa come muito doce, pode ter uma doença chamada. Saiba que o corpo absorve a quantidade necessária de nutrientes e o excesso, o que ele vai virar? Gordura. E a perigosa não é essa gordura do lado de fora, é a que está dentro, é a visceral, é a que encobre os órgãos. Por isso tem gente que entope veia, tem gente que infarta. Olha a seriedade da coisa. Então, tome cuidado com a sua alimentação, não é? Tome cuidado. Mas, pastor, eu tenho que ficar igual a Daniel? Não, querido, só tome cuidado. Faça uma alimentação melhor, você vai estar mais exposto. Pega Daniel capítulo 1. 10 dias somente com alimentação diferenciada, a aparência do Daniel dos 3 ali já estava melhor que dos outros, que comiam uma alimentação pesada, gordurosa, né? Ô, pastor, come gordura. Tome cuidado, já vai ter. E se ainda ingerir demais, tome cuidado, isso é perigoso. Mas voltando, Daniel conhece a palavra. Daniel tem vida de oração. Aliás, ele foi parar na cova por quê? Você lembra? Porque ele orava 3 vezes ao dia. Então ele é um homem de oração e de jejum. É ele que vai dizer que o jejum é para buscar a Deus.
Então compreenda, começa aqui o capítulo 10, Deus dando a ele uma revelação, uma visão de uma guerra prolongada. Ele não entende aquilo, e aí ele se põe a buscar a Deus. Ele ora, mas aqui no capítulo 10 ele também jejua. Só que esse jejum vai ser diferente. Ele não vai comer manjar desejado. O que é manjar desejado? É a comida favorita, saborosa. Né? Pense você em uma comida que você gosta todo dia. Vou fazer todo dia eu comer um pãozinho com manteiga. Não é, irmão? Pastor, meu negócio é cuscuz. Todo dia um cuscuz. Pastor, eu não almoço se não tiver arroz com feijão. Tem que ter arroz, feijão e carne fresco. Tem uns homens lá, né, irmão? Não sei se é o teu caso aí, mas tem umas irmãs que... Pastor, esse homem tem que ser comida fresca todo dia, não pode esquentar, não pode requentar, tem que ser comida fresca. Enfim, né? Cada um é do seu cada um. Mas manjar desejava as comidas que ele mais gostava. Ele tirou. Não é que ele não comia nada, ele comia, mas não comia o que mais gostava. Né? Já entendeu aí, sim ou não? Sim. E aí, no primeiro dia, ele vai orar, porque ele quer entender, ele quer uma resposta de Deus. Ele quer uma resposta. E aí ele ora um dia, ele ora 2, ele ora 3, ele vai orar e jejuar 21 dias. No 21º dia, o anjo chega. E o anjo diz: Daniel, tenha medo não, né? Tenha medo não. Em primeiro lugar, não é comum, todo mundo está vendo o anjo, né, minha gente? Não era todo dia que o anjo aparecia. Mas o anjo aparece e diz: desde o primeiro dia, você se pôs a orar, se humilhar diante de Deus, a buscar a Deus, são ouvidas as tuas palavras, ou seja, a tua oração. Oh, meu irmão, em Deus é aquele que diz através de Jeremias: clama a mim e responde-te. Coisa tremenda, Deus ouve, Deus responde quando oramos, Deus responde quando clamamos. E o anjo diz: desde o primeiro dia eu vim por causa das tuas palavras. No entanto, demorei para chegar a esses 21 dias, porque o príncipe da Pérsia se levantou. Aqui, preste atenção, não está falando do homem, o rei da Pérsia. Não estás falando aqui do Ciro, do Dario, do Xerxes. Não. Aqui estás falando de um demônio poderosíssimo. Aqui estás falando de um principado, de um demônio que exercia influência sobre todo aquele território da Pérsia. Pérsia é o atual Irã, tá? No tempo bíblico, a Pérsia, né? E assim como outras nações, eram voltadas para a feitiçaria, eram voltadas para o ocultismo e assim por diante. Agora vamos trazer para a nossa realidade aqui, Brasil, 2024. Será que tem principado no Brasil? Será que tem demônio em Carapicuíba? Pense você com você mesmo. Sai aí da avenida, você vai ver um monte de bar, você vai ver os bordéis, enfim, né? Você já entendeu, né? Já deu para entender. Mas vamos voltar para o nível do principado. O que é o principado? É um demônio que exerce influência sobre quem tem autoridade, sobre quem tem caneta na mão, sobre quem dita os rumos da nação. Será que isso acontece no nosso país? Será que porventura gente aí poderosa está fazendo injustiça? Pense você com você mesmo. Será que no nosso Congresso são aprovadas leis, que favorecem o mal? Recentemente saiu aí uma decisão da Suprema Corte do nosso país. Os ministros entenderam que, isso é notícia, fato público notório, que uma pessoa com até 40 gramas de cocaína, ela não pode ser presa. E compreenda que temos uma lei de drogas que fala que tem que ser preso. O que são 40 gramas? Porque eles partiram da ótica do usuário. Meu irmão, 40 gramas de cocaína, de maconha, 40 gramas, foi isso que trataram, dá para fazer 130 baseados. 130. A droga, preste atenção, deixa a pessoa alucinada. Dependendo do estágio da coisa, a pessoa perde a dignidade. Perde a dignidade. Porque quando o vício toma, ela não domina mais nem o próprio corpo. O que tem de gente aí nas ruas por causa de drogas, sim ou não? Falei há pouco para você dar uma gugada lá e ver lá Las Vegas, Calçada Fama. Lá liberaram o uso da maconha. Tem um monte de gente aos montes, nas ruas. Lá no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, não liberaram só o uso da maconha, não, foram a lei. Liberaram o furto
de até $900. Comércios estão fechando. Comércios estão fechando. Supermercados, farmácias. Por quê? Entra alguém e furta. A polícia não pode prender. O dono do comércio não pode denunciar, porque tem uma lei estadual, né, que autoriza. Tem lá um outro estado chamado Oregon, que foi no mesmo sentido, e há 4 anos atrás liberou. Viram a tragédia que deu, este ano agora já revogaram essa lei, já mudaram a legislação. Não é mais liberado nem furto, muito menos consumo de droga, porque a droga acaba a dignidade da pessoa. Tem pessoas por causa de droga vão morar na rua. Tem pessoas que por causa de droga se prostituem, a Cracolândia aí que passa todo dia na televisão. Tem gente que por causa de droga a família sofre, sim ou não? Geme. Tem gente por causa de droga rouba, furta as coisas de casa para trocar por droga, empenha o RG por causa de um baseado de pinaco. É terrível. Agora, a decisão veio da mais alta cor do país. Quem é que está por trás disso? Quem você acha que está por trás? E antes que alguém diga, pastor, eu acho que é o crime organizado, eu acho que eles estão injetando dinheiro. Sim, muito provável, que o crime organizado, né, pega o dinheiro violento. Mas quem está por trás do mal? Quem quer ver o mal do ser humano? O diabo. Então, o principado é demônio poderoso que influencia quem tem caneta na mão, quem tem autoridade para ditar os rumos da nação. Meu amado, quando se vê na direção da nação gente que outrora estava presa e presa por corrupção, a mensagem é para a nação que o crime compensa, não é? Pesquise do que eu estou falando, você vai saber, você vai entender, não é? Mas compreenda, Daniel então está lidando com principado, um demônio poderoso, mas ele não recuou. Compreenda então, à luz desses dois exemplos. No caso do Josafá, ele se põe a orar, ele se põe a buscar a Deus, ele recebe uma palavra profética, ele toma posse da palavra, no outro dia ele age pela fé, e no outro dia ele já tem vitória, ou seja, foi rápido. Só que nesse caso aqui, é o Daniel sozinho que vai travar a batalha. No caso do Josafá foi ele e todo o povo lá. Aqui vai ser só o Daniel, e aqui ele não vai orar e jejuar um dia só não, 21 dias, ele só. Então compreenda que tem situações, né, que o povo de Deus vai estar unido, orando, jejuando, clamando, mas tem situações que é você e Deus. Ele fica para quem está falando, todo mundo desanima, não, todo mundo desiste, não. Tu persevera em oração, porque o teu Deus é contigo, e o Senhor é poderoso para desfazer toda a obra das trevas. Pastor, se o mal se levantar, se você fizer a tua parte, Deus coloca por terra, e Deus te dá vitória. O anjo estava batalhando, era travada a batalha na região celestial. O anjo sozinho conseguiu vencer. Ele chamou Miguel, chamou reforço. Muitos estudiosos dizem que o Miguel é o general do exército angelical. A vitória foi, né, foi do Senhor, foi do exército do Senhor. Eles estavam lá 21 dias, não era tomando chá e comendo bolinho, não, era batalha travada. Às vezes você não consegue ver a batalha que é. Só dou um exemplo simples. Já lhe aconteceu em casa, no trabalho, você ia orar e ter um impedimento, não sinto nada, repentinamente, coisa boba, celular que toca, vizinho que chama. Meu irmão, a oração já é batalha. O jejum então nem se fala. Abrir mão do alimento, né, voluntariamente, se consagrando, é o que Jesus espera. Porque há níveis de batalha que só vencemos com oração e... Só que eu tenho que entender, eu tenho que fazer. Não adianta só ouvir e não fazer. Pense você com você mesmo, pelo menos uma vez na vida você já jejuou um dia inteiro. Pelo menos um dia inteiro de jejum. Se você puder, depois de uma bugada lá, você pesquisa Prêmio Nobel de Medicina do ano 2016. Foi um japonês. Esse japonês ganhou o Prêmio Nobel de Medicina porque ele trouxe um estudo de 20 anos sobre o benefício da autofagia, processo da autofagia. E aí você pode perguntar, pastor, o que é a autofagia? É o jejum. É o processo de limpeza e purificação do próprio corpo. O conhecido no meio acadêmico de medicina como pai da medicina, um grego chamado Hipócrates, ele dizia que toda pessoa precisa jejuar pelo menos um dia por semana, o dia inteiro. Pai da medicina, nem cristão era grego, ele viveu antes de Cristo, né? E ele acreditava nos deuses gregos, mas por questão de saúde.
saúde. Se a medicina já recomenda, eu não sei se você tem visto por aí, profissionais de academia, personal trainer, gente de musculação, você está ouvindo falar de jejum intermitente? Já ouviu falar isso? Estão falando aí os montes, irmão. O que a medicina fala do benefício do corpo, meu irmão, Deus já sabe disso, séculos e séculos. Não é benefício só para o corpo, não, é arma espiritual poderosa. Sabe por quê? Quando oramos e jejuamos, nos aproximamos mais de Deus. Quando oramos e jejuamos, estamos matando a nossa carne, estamos nos abstendo de um dos prazeres da vida, que é alimentar. Prazer nisso, tá? E tem prazer que é isso, é pecado, né? Prazer nisso, comer, estamos nos abstendo para buscar Deus. E quando você se aproxima de Deus, você começa a ver a grandeza de Deus. Quando você se aproxima de Deus, quando Ele te diz, me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és, você vai parecendo com Deus. Quando você anda com Deus, meu irmão, aí é ofensa, aí quando os usados pelo inimigo, aí os que colocam a palavra, colocar, já não fere mais o teu coração, já não dói mais na tua alma, porque você está andando como Jesus, orando, jejuando, se consagrando. As lutas podem até se levantar, mas Deus irá à tua frente, te dará a vitória, e será a tua força, o teu refúgio, a tua fortaleza. Então ouve, então ore, então jejue. Tem casca que só sai coração em jejum. Se coloque de pé, nós vamos orar. Se coloque de pé, por gentileza. A oração e o jejum tem que ser hábito na vida do cristão. O problema de muita gente é que só ouve, mas não faz, mas não pratica. Arruma desculpa para tudo, não é? A palavra garante que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Só que nós temos que fazer a nossa parte. O Josafá buscou, orou, jejuou, e Deus deu a vitória. O Daniel buscou, orou, jejuou, e a resposta chegou. Demorou 21 dias, mas chegou. Coloque no coração, meu irmão. Coloque no coração. Senhor, me desperta para orar mais. Passou, já ora. Glória a Deus, ore mais. Coloque no coração, meu Deus, e desperta também para jejuar. Passou, já jejue mais. Vivemos no tempo do fim. A palavra garante que a atuação maligna seria maior, saiu os montes. Tem níveis de batalha que só vencemos com a oração e o jejum. Em primeiro lugar, para buscar Deus. Em segundo lugar, pode ser pela libertação de um vício, seja seu ou de um parente, pela salvação de alguém, né? Por uma situação. Uma irmã já contou o testemunho da filha. A filha dela estava no trabalho e disse que lá no trabalho era algo muito estressante, era muita pressão, era muita coisa, e a filha queria mudar de setor, lá na empresa mesmo, sair de um setor para ir para outro. Só que a supervisora dela não deixava, de jeito nenhum. Toda oportunidade surgia de mudar de setor, a supervisora barrava. Até que apareceu uma oportunidade no escritório, no lugar que a filha dela queria. E ela contando, ela falou, pastor, minha filha chegou a dizer ao ponto de querer sair do serviço, querer ter a própria vida, do nível de estresse de angústia que ela estava. E aí ela falou dessa oportunidade. E ela falou para mim, mãe, só tem 12 dias para preencher a vaga. E aí essa mãe, que é a irmã que membro aqui, falou, minha filha, eu vou orar e jejuar por isso, que Deus vai mover o coração dessa mulher lá, dessa supervisora lá. Eu não conheço ela, mas Deus é poderoso para visitar ela e tocar no coração dela. E a irmã disse que esses 12 dias ela orou e jejuou. Ela falou, pastor, para a glória de Deus, minha filha foi aprovada em todos os testes, tudo que teve que fazer, e para a glória de Deus, segunda agora dessa semana, já está lá, nesse local que ela queria estar, nessa vaga que ela queria. Então, meu irmão, em primeiro lugar, é para buscar a Deus. Em primeiro lugar, a oração e jejum é para se consagrar, é para se dedicar a Deus. E pode ter um segundo motivo, não é? Um terceiro motivo, seja ele qual for, só que é necessário ter entendimento espiritual. Você acha que o diabo quer você orando? Você acha que o diabo quer você jejuando? Não, Deus, o diabo quer você blasfemando, é reclamando, é desanimado, não é? É virando um religioso que só frequenta a igreja, só vem, senta, bate palma, esquenta o banco e vai embora, e a vida não muda. E não muda. E passa um ano, 2, 3, 20, 30, 40, 50. Compreenda você, querido, que Deus tem para nós uma vida abençoada. Compreenda você que a palavra nos garante vida e vida com abundância. Vida vitoriosa nessa terra. E uma eternidade inteira para desfrutar da presença do Senhor. Mas só tem vitória que tem luta. E nós temos que usar as armas que Deus nos dá. Louvor é uma,
não é? A oração e o jejum também. A oração já é a própria batalha. Vencemos através da oração. Vencemos através do jejum. E eu pergunto, você tem fé para orar? Se tu podes crer, tudo é possível ao que? Sai então do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar juntos. Vamos fazer como o rei Josafá fez. Ele reuniu o povo de Deus na casa de Deus. Ele reuniu o povo de Deus na casa de Deus para clamar a Deus, para orar, para jejuar. Nós vamos orar agora. Mas coloque no seu coração fazendo um propósito de jejum. Se você já está fazendo, glória a Deus, não precisa falar não, né? Como o Senhor Jesus aconselhou lá, orientou lá em Mateus 6, você sai tocando trombeta, falando, não você é Deus, né? Mas se você já está fazendo, glória a Deus por isso. Pastor ainda não. Então, coloque no coração fazendo um propósito de jejum. Olha aqui para mim. Quem sabe as lutas que trava é você. Quem sabe as batalhas que enfrenta é você. Eu sei das minhas. Eu sei das minhas. Né? A oração e o jejum tem que ser hábito na vida do cristão. Deu para entender? Ô, pastor, é jejuar a vida inteira, não comer quatro. Não, né, não? Você sabe que tem tempos de guerra e tempos de paz. Tem tempo de desfrutar também, claro. Né? Mas tem tempo de luta. Em tempo de guerra, tem que batalhar. Não pode ser negligente. Não pode ser omisso. Senão o diabo vai ter misericórdia de você. Quem tem misericórdia é Deus. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Compreenda que você tem que entender que eu sou de Cristo. Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. É necessário entender o que Josafá entendeu, o que Daniel entendeu e o que o Senhor explicou aos discípulos. Leia esses discípulos lá em Atos. E o negócio mudou, irmão. Opa, porque aí o Espírito Santo já veio, porque aí o entendimento já abriu. A igreja não toma uma decisão. Leia o livro de Atos sem consultar a Deus. Não escolhe missionário, diácono, sem orar, sem pedir direção de Deus. É orando, é jejuando. Toda oposição que se levanta cai por terra, né? Porque estão orando, jejuando, o Espírito Santo guiando. Deu para entender? E assim tem que ser a nossa vida. A igreja do Senhor é vitoriosa. E nós precisamos ser igreja, e não só frequentador de igreja, tá? Nós precisamos ser igreja viva. A igreja não é o templo, não é essas paredes, essas cadeiras, não. A igreja somos nós. Deu para entender? O Senhor Jesus tem uma igreja, está espalhada pelas denominações, né? E várias outras, pelas nações. Nós temos que ser igreja viva, igreja vitoriosa, triunfante, que não recua diante das lutas. Igreja que toma posse do sangue do Cordeiro, toma posse da palavra. Igreja que batalha, como disse Paulo, combate o bom combate da fé, orando e jejuando. Nós vamos orar, mas antes de orar, tem alguém aqui que porventura nunca levantou a mão para receber ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Faça isso hoje, faça isso agora. Todos já receberam? Amém. Tem alguém afastado e quer se reconciliar? Todos já estão na presença dele? Amém. Então vamos orar. Mas preste atenção. Talvez você esteja hoje aqui como aquele pai que foi a Jesus, com a alma cansada, com o coração enfraquecido, de tanta luta, não é? E os anos passando e parece que a coisa não muda. Talvez você esteja assim, mas Jesus lhe diz hoje: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Talvez você esteja aqui hoje como Josafá, com a ameaça do inimigo, uma luta tremenda diante de você. Qual é a conduta que Deus espera de nós? É orar, é jejuar, é buscar, é fazer o possível, porque o impossível Ele vai fazer. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. E convido você a orar comigo, só a primeira parte. Depois é você e Deus, mas abra o seu coração em verdade, em sinceridade. Aquele pai foi sincero. Aquele pai, não é? Quando Jesus disse: tu pode crer, ele vai dizer: eu creio, Senhor. Mas em seguida diz: ajuda na minha incredulidade. Na verdade, ele já tinha perdido a fé já estava no zero, mas ele foi sincero, ele foi verdadeiro. Seja sincero e verdadeiro com Deus. Abra o seu coração, porque a vitória virá dele. Faça o possível. Ore comigo a primeira parte, dizendo: meu Deus, eu ouvi e entendi a tua palavra, e há castas de demônios que não saem senão com oração e jejum, e eu vou fazer a minha parte, orando e jejuando, te louvando, perseverando na
fé, em nome de Jesus, meu Deus. Renova agora as minhas forças, fortalece agora o meu coração e me dê vitória, porque eu vou fazer a minha parte, em nome de Jesus. Eu quero, meu Deus, me consagrar ao Senhor e me aproximar de Ti, e estar e permanecer na Tua presença, não somente agora, mas por toda a eternidade, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Agora você orando, agora você falando com Deus. Abra o seu coração com suas palavras. Não ligue para quem está à direita, à esquerda, à frente ou atrás. É você o Todo-Poderoso. É você que sabe as batalhas que trava, as lutas que enfrenta. A batalha talvez seja uma doença, uma enfermidade, talvez seja um vício, talvez seja um familiar que está no vício, ou ainda não é convertido, ou talvez o desemprego. Eu não sei, é você que sabe. Então ore, então clame.